pastor. Eu sempre falo lá que hoje a gente está congregando lá na Casa da Bênção, na Oreni 3. Por alguns motivos, eu até falei com o pastor que às vezes fica mais fácil o Arthur ir. Ele vai sozinho, ele volta sozinho, volta 2 horas da manhã, aí a gente fica desesperada, porque ele vai para as coisas da igreja e não volta. Aí a maluca da mãe fica lá no grupo: cadê meu filho? Cadê meu filho? Traz meu filho de volta. E ele consegue levar os amigos dele, enfim, é mais fácil ele ter um relacionamento com Deus ali perto de casa, né? Então ele vai, e eu sou aquele cara que fala assim: vai meu filho, vai. Aí tem uma menina lá na igreja que tem 14 anos e ela anda de moto. E aí o Arthur agora quer andar de moto. Eu falei: meu filho, a moto tá aí, vai. Aí a gente fala: não, mas não pode. Quanto? 18, olha, bichinho, coitado. E a gente está congregando lá, mas todo lugar que eu vou, todo lugar que eu falo que eu sou meu pastor conselheiro. Não é? Eu sempre falo. Até agora, com a decisão do Arthur batizar, ele não quis batizar lá na igreja, ele quer batizar com o pastor Eliano. Olha a pastor Eliano, que é o puxa-saco, né? Puxa-saco da pastor Eliano. Era pra gente ter vindo antes, né? Mas por questões de mudanças, aconteceu que, para a graça de Cristo, nós estamos aqui hoje. Continuamos do mesmo jeito, trabalhando igual doido. A gente está agora, continuamos no Instituto, continuamos no Resgate da Alma. Semana passada, né? Semana passada nós fizemos um evento na Casa de Recuperação com o pessoal, mais de 50 pessoas que foram no resgate. Foram lá ouvir uma palavra, ouviram cantar, ruim, mas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Hoje, o principal lugar que eu levo a palavra, além do louvor, lá na igreja, é através de jiu-jitsu. Então hoje eu tenho mais de 100 alunos, que em todo culto a gente coloca para fazer uma oração, todo culto a gente dá uma palavra, toda vez que tem um evento a gente fala de Jesus. Hoje eu tenho uns 80 aqui no Colégio Cora-Coralina, onde eu dou aula como professor, e nas segundas-feiras eu sou universal. Eu dou aula na Universal para mais uns 25, 30 adultos lá. Amém? Então, se você quiser apanhar ou bater, ou, né, Maicon, fazer umas posições lá, né? Vai lá, vai participar, vai conhecer. É um momento bacana de comunhão. Eu sempre falo isso para eles, que igreja, o culto domingo, é só o que a gente viveu dentro da semana, sabe? Se você não teve um relacionamento com o seu irmão na semana hora nenhuma, se você não mandou uma mensagem hora nenhuma, se você não trocou uma ideia hora nenhuma, dificilmente no domingo você vai ter um relacionamento. Dificilmente no final do culto você vai chamar para comer uma pizza ou para um sanduíche, porque você não teve um relacionamento dentro da semana. Agora, se você fez essa comunhão fora da igreja, sem esse momento de liturgia, sabe? Que é alguém falando aqui na frente e as outras sentadas, e você está mais paradão. Se você não fez a sua lição de casa dentro da semana, dificilmente você vai ter uma relação aqui dentro da igreja. Então, o que a gente faz, e aí a Edna vê justamente isso, é que as famílias se reúnem, as pessoas falam sobre o esporte, mas estão ali no meio falando de Jesus, o outro leva a palavra, o outro ora, o outro que a menina era macumbeira, se converteu, a mãe hoje vai na Universal por causa do jiu-jitsu. E é uma ferramenta que Deus tem usado para levar essas crianças para o esporte, para viver algo com Jesus. Amém? A Mãe Poderosa me chamou para falar sobre um assunto correlacionado ao que era da outra vez. Um era sobre Paulo e essa vez ela falou assim: quero falar sobre os apóstolos e a igreja que cresce. Sabe? E aí, quando ela falou na primeira vez, eu fiquei pensando e refletindo sobre o que alguém faz para você largar tudo. Sabe? O que alguém pode fazer por você, para você largar tudo que você tem, tudo que você conhece, todas as suas relações, todo o dinheiro que você tem, para viver algo com alguém diferente?
Quando você casa, quando você namora, você troca todas as outras por uma só, não é? Porque você viu algo de especial naquela pessoa. Quando eu casei com a Edna, eu falo isso pra ela, eu falo, meu Deus, eu tenho muita sorte, porque eu sou feio, enjoado. Eu falo derroba, pobre. Ainda casei com uma menina bonita, sorte demais. Porque alguma coisa ela olhou pra mim e viu, olha, eu tenho um futuro com essa pessoa. Ela olhou pra mim e falou assim, talvez ele é meio acabado, mas Deus vai usar ele de outras formas, né? Deus vai usar ele de outras formas, ele vai ser um bom pai, né? Eu sempre falo isso, eu tento ser o melhor pai que eu não tive. Então, talvez ele vai ser um cara bom, talvez ele vai me ajudar em alguma coisa, ou só vai me passar raiva. Mas ela viu alguma coisa em mim, não é? Da mesma forma, você que já é casado, independente da sua feiura, independente da sua pobreza, independente de tanto ser lascado, a pessoa que está com você viu alguma coisa em você. Porque senão ela não tinha largado todas as outras para ficar com você. Se ela não tivesse visto algo em você, ela não tinha deixado todas as outras pessoas por causa de você. E é interessante essa relação, porque quando Jesus encontra com as pessoas, principalmente com os apóstolos, que é o tema, esses caras largaram tudo por causa de Jesus. Eles não deixaram, tipo, não, eu vou trabalhar das 8 às 18, depois das 18 às 8 horas da noite eu vou lá tocar no louvor, 9h30 eu vou para casa. Não foi assim. Não era tipo assim, não, Jesus, a parada é a seguinte, eu vou cuidar do dinheiro, mas deixa eu te falar, eu vou estar aqui cuidando do dinheiro, mas eu só posso se o senhor assinar minha carteira. Eu vou vir ficar trabalhando de graça para o senhor não, você está achando que eu sou otário? Mateus, que escreve um dos evangelhos, escreveu o que aconteceu. Ele era o cara que copiava, falava, Jesus falava. Você acha que ele ganhava para fazer isso? Mas os caras largaram tudo para viver algo com Jesus, que é diferente. E uma das histórias que todo mundo conhece é a de Pedro. Todo mundo conhece a história de Pedro, da conversão dele. Mas a gente conhece a história que Jesus estava lá, e aí ele chegou, joga a rede, o que foi? Não peguei nada, joga a rede, pegou, graças a Deus. E a história não é assim. A história lá vai falar, você anota aí depois você conferir, em Lucas 5, ele vai falar o seguinte, que Pedro trabalhou o dia todo. Pedro fez tudo o que ele fazia o tempo todo, todas as vezes. Pedro era pescador e ele sempre fazia as mesmas coisas, ele ia pescar. E aí um dia Pedro jogou sua rede, como normal no seu dia, como era costume no seu dia, jogou a rede e não pegou nada. Não pegou nada. E aí, ele muito chateado, muito grilado. Imagina você, pastor Orlando trabalha aí, né? Indo nas empresas. Imagina você trabalha o dia todo, gasta seu dinheiro, pega a gasolina, paga o almoço, anda o dia todinho, no final do dia você não vendeu nada. Conta tudo. Ontem. Não é isso? Não é frustrante no final do dia você fala assim, caraca, o que eu fiz de errado que eu faço isso todos os dias, mas hoje nada deu certo. Não acontece? Parece que um dia nada dá certo. Você não vende, o cliente que falou que ia não vai, tudo dá errado. É isso que aconteceu com Pedro. Tudo tinha dado errado. Pedro chega Jesus a encontrar com Pedro. E aí cheguei, mano, o que você está fazendo? Não, eu estava pensando. Cara, vamos fazer o seguinte, me leva mais para ali que eu quero dar uma palavra para a galera. Poxa, você passou o dia todinho só apanhando, só o povo falando que não ia dar certo, nada ia dar certo, tudo vai dar errado. Aí vem um cara, não sei da onde, chega para você e fala, agora eu quero dar uma palavra, tem como você me emprestar seu barco para a gente falar ali um pouquinho com essa galera? E aí isso que aconteceu.
Jesus entra no barco e eles vão falar uma pregação ali com a galera. Provavelmente a palavra de Jesus não era 10 minutos, não era 5 minutos. As pessoas deveriam ficar ansiosas para ouvir Jesus. Então Jesus começa a falar. Imagina você, Pedro, dentro do barco, um dia que deu tudo errado, e um cara na sua cabeça lá da ano, fala, e você fala, mano, o que eu estou fazendo com esse cara aqui, mano? O que esse cara está fazendo aqui para me perturbar uma hora dessa? Queria estar na minha casa, queria estar resolvendo as coisas, esquecer esse dia, mas Jesus estava ali. Terminou todas as coisas. E aí Jesus fala, e você, mano? Qual que foi? Não, joguei aqui, nada deu certo e tal. Então faz o seguinte, pega a sua rede e joga. Pedro fala, mano, vou fazer isso pela tua palavra. Se der errado, a culpa é sua. É isso que está lá em Lucas. Fala, pela tua palavra, pelo que tu está dizendo, eu vou lançar. Mas se der errado, fica ligado, a culpa é sua. Beleza. E Pedro joga a rede. E ele tem uma pesca milagrosa. Ele tem uma pesca maravilhosa. Ele recebe, que a palavra vai dizer que o barco quase afunda de tanto peixe. E aí ele reconhece quem é Jesus. Quando Pedro reconhece quem é Jesus, depois de um dia lascado, depois de tudo deu errado, depois que ele ainda ficou ouvindo a ladainha de Jesus, ele reconhece que Jesus é Deus. Você acha que ele preocupou com os peixes? Você acha que ele falou, ó, Jesus, valeu, caraca, moleque, tu é doido mesmo, amanhã nós pescamos de novo? Não, Jesus, a parada é a seguinte, ó, deu peixe pra caramba aqui, nós vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos vender, vou te dar 10%. A palavra diz que Pedro largou tudo para viver com Jesus. Ele não se preocupou mais com aquilo que tinha acontecido de ruim antes. Ele não se preocupou mais com aquilo que ele tinha vivido de ruim. Ele viu o que Jesus poderia fazer na vida dele. Às vezes a gente vive um evangelho que a gente está esperando só ganhar de Deus. Eu vou ter um carro melhor, e eu vou ter uma casa melhor, e eu vou ser alguma coisa, e Deus vai me dar. Enquanto os caras que encontraram verdadeiramente com Jesus viram e falaram, cara, isso aqui, ó, não serve para nada. Esses peixes aí, ó, vocês podem ficar com eles. Imagina os outros vendedores, os outros pescadores, vendo aquele tanto de peixe. Você acha que esse cara lá, olhando, Pedro, será que Pedro volta? Ah, vamos esperar, vamos deixar aí. Mano, era um produto perecível. Os caras devem ter pegado tudo e levado embora. Porque aquilo lá não tinha mais valor para Pedro. Não tinha mais valor. Quando você vê a história de Mateus, que era um cobrador de impostos, que era rejeitado pelo seu povo, mas tinha grana, tinha tudo, tinha dinheiro. Jesus só vira pro cara e fala, ei, mano, me segue. Ele larga tudo e vai andar com Jesus. Zaqueu estava lá com grana, sobe em cima da árvore, encontra com Jesus e fala, tudo que eu tenho aqui, se alguém de vocês acha que eu dei o golpe em vocês, vocês vêm cair para 4 vezes mais. Porque ele entendeu que o valor de andar com Cristo não é financeiro. Ele entendeu que o emprego que ele tem não é o mais importante. Eles entenderam que viver com Cristo é algo maior do que na nossa vida. Às vezes a gente fica muito preso ao que a gente vai ter, o que eu quero ser, o que eu vou conseguir, e esquece quem Ele é. Esquece que Jesus veio para nos trazer uma liberdade diferente do mundo. Ele não está preocupado com o seu carro novo. Ele não está preocupado com se você vai ter uma casa nova. Ele está preocupado em te levar para o céu. E se para levar para o céu você precisa de um carro novo, tudo bem, não tem problema nenhum. Se você entender, não, Deus, a minha casa vai ser uma casa de oração aqui, a gente vai fazer uma célula. Deus, me abençoa, me ajuda para que eu consiga minha casa, para que aquele lugar seja um ponto do Senhor. Deus vai te abençoar. Mas para os planos dele, para os sonhos dele,
para o viver dele e não o nosso. E não as nossas escolhas. E não o que eu quero para mim. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em 1 João 1. Vai falar assim, 1 João 1:1. O que era desde o princípio, e o que ouvimos, e o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos as nossas mãos ao palparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que é João falando, cara, ó, nós vimos, nós contemplamos, nós conhecemos Jesus, nós andamos com Jesus. E para a gente ser completo, eu preciso te passar isso. Quantas vezes a gente já viu Jesus, contemplou Jesus, já viu milagres na nossa vida? Só que a gente não viu como João. Escrevamos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A gente pega o que Deus nos deu, as bênçãos que Jesus fez, os milagres que ocorreram, e aí a gente pega e guarda dentro de um cofre. E aí quem tem acesso é só as pessoas que eu conheço. Não é a minha comunidade, não é os meus amigos, não é os meus familiares, não, é um grupo restrito que vive aquelas bênçãos comigo. Sabe? Quantas vezes você já orou a Deus alguma coisa e aconteceu e você não teve coragem de testemunhar o que aconteceu? Quantas vezes já aconteceu algo com você que você poderia ter abençoado milhares de pessoas e você não abençoou, porque você guardou para você a bênção que era para todos? A palavra vai dizer que ele veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, para que a gente pudesse ver a ele. Às vezes a gente acha que o que Deus faz por nós é algo exclusivo, só porque eu conheço a ele, e na verdade não é. A palavra vai dizer que bênção vem para todo mundo. Todo mundo. O cara trabalha, faz tudo direitinho, não rouba, não faz, estuda, se dedica no serviço. Por que Deus não vai abençoar o cara para arrumar uma promoção de serviço? Você acha só porque você é filho de Deus, não estuda, não vai, chega às 8, sai às 18, certinho, tudo. Você acha que só você que merece? O cara que se esforça, estuda, faz o melhor dele, ele não merece ser abençoado? A palavra de Deus nos ensina que Deus manda bênção para todo mundo. A diferença é quanto eu conheço e entendo que isso é uma bênção de Deus na minha vida. Porque todo mundo é abençoado. Da mesma forma que você ouve e acha, e é uma perspectiva minha, talvez eu esteja errado, mas o cristão de hoje em dia acha que o evangelho está saturado. É uma perspectiva minha. É o que eu acho. Não estou dizendo se é certo ou errado, mas eu acho que o cristão de hoje acha que Jesus está saturado. Todo mundo fala de Jesus. Então, se todo mundo está falando de Jesus, eu não preciso falar. Você já sentiu essa sensação que você vai num lugar, aí já falou que chegou num lugar e chegou lá, ah, amor, lá todo mundo é crente. Como se fosse uma coisa assim, espetacular. E a gente olha e a gente já não fala mais de Jesus, porque lá onde eu trabalho todo mundo é crente. Lá onde eu estudo, tem uma célula, todo mundo é crente, eu não preciso falar de Deus. Lá onde eu trabalho, eu não preciso falar de Deus. Ah, meus vizinhos, tem um vizinho da frente que é crente, outro que é crente, outro é crente, outro é crente. Eu não preciso falar de Deus. E a gente vai olhando para esse mercado gospel, que as músicas ficam em alta e ficam famosas, e aí a gente olha para santo para sempre e vê
o cara ali cantando, o outro cantando, aí o outro toca outra música como Zaqueu, e a gente vai olhando e fala, cara, o mundo já está evangelizado. Eu não preciso mais falar de Jesus. E aí é o ponto que a igreja não cresce, porque a gente tem a sensação que as pessoas já são todas cristãs. E na verdade, muitas pessoas conhecem a Jesus. Eu posso conhecer um monte de gente e não ter relacionamento com Ele. E é isso que eu vejo hoje em dia. Muita gente conhece Jesus, sabe quem é Jesus, mas ela não conhece verdadeiramente, não tem um encontro com Jesus como esses caras tiveram. Talvez você conhece Jesus, porque lá na sua escola alguém falou de Jesus, lá na sua casa alguém fala de Jesus, lá no seu trabalho alguém fala de Jesus, mas você ainda não sentiu Jesus. Você ainda não tem o Espírito Santo em você. Talvez você, eu vou na igreja. E aí parece que hoje em dia ir na igreja é um atestado que você é crente. E não é. Ir na igreja faz parte da transformação. A palavra vai dizer que a gente vai melhorando de glória em glória, de pouquinho em pouquinho. Então eu venho no culto hoje, eu melhoro um pouquinho, ouço a palavra. Vou na cela, ouço a palavra. Marco um almoço com o irmão, lá na minha igreja, nós trocamos uma ideia de Jesus, ouve a palavra. E de glória em glória a gente vai melhorando e parecendo mais com Jesus. E assim fazendo a diferença no lugar onde a gente está. E não porque eu venho na igreja e sou crente. Eu posso vir na igreja e não ser crente. E da mesma forma que eu vou lá do lado de casa, tem um centro espírita, e lá direto tem um bazar. Toda vez eu vou lá no bazar, toda vez que tem um evento lá no bazar, eu vou. Não é porque eu frequento o lugar, eu sou aquele lugar. Não é porque eu sou cristão e venho na igreja, quer dizer que tenho Cristo no meu coração. Eu posso chegar em qualquer lugar e falar que sou crente, posso estar em qualquer lugar, falar, não, eu sou lá da El Shaddai. Ninguém vem aqui perguntar, e aí, o Eli é crente mesmo? Ele parece, diz, mas ele é crente mesmo? Ninguém vai fazer isso. A sua relação com Cristo é independente. A sua relação com Cristo é pessoal. Posso passar a minha vida toda pegando o Arthur, tentando enfiar a palavra na cabeça daquele absurdo. Mas se ele não quiser, não tem quem faz. Lá vai dizer que ele está na porta e bate. Se eu abrir, ele vai me ensinar. E o pior é que eu não tenho nada para servir para Deus. Ele ainda traz a ceia para mim. Então, o que a gente vê nesses caras? Em Atos 1:8 ele fala assim, sereis minhas testemunhas. Os caras viram Jesus, andaram com Jesus, sofreram com Jesus, foram perseguidos e mesmo assim eram testemunha viva de Cristo. A mãe poderosa falou, cara, aqui você não tem perseguição, aqui ninguém te pega, não tem um cara para te jogar na cova do leão. Não tem, e realmente não tem. E mesmo assim a gente às vezes não é testemunha de Jesus. Um dos fatos que as pessoas acreditam tanto na Bíblia é que ninguém seria tão burro para morrer por uma coisa que não existe. Esses caras morreram por causa de Jesus. Eles morreram porque eles acreditavam em Cristo. A palavra lá em Estevão, que foi um dos primeiros mártires, ele fala, cara, não tem como eu negar esse cara. Pelo tudo que ele fez, não tem como eu dizer que ele não é o Filho de Deus. Ele preferiu morrer apedrejado do que negar o que ele tinha visto. Mano, você nunca viu Deus? Pensa aí na sua cabeça. Será que nenhuma vez você viu Deus manifesto na sua vida? Naquele momento de provação, naquele momento de dificuldade, naquele momento de uma palavra. Você vai dizer que você nunca viu Deus. E mesmo assim a gente nega Ele todo dia. Mesmo assim a gente deixa de falar o Evangelho para as nossas famílias, nossos filhos, porque a gente ainda não tem essa testemunha fiel de Cristo todos os dias. A gente quer terceirizar a responsabilidade de ser testemunha. A gente quer terceirizar para o pastor, para o líder da célula, quer terceirizar com a música, e a gente não toma a responsabilidade de nós sermos testemunha de Cristo. Viver o Cristo, viver o Evangelho todos os tempos. O outro ponto
Ele vai falar assim, ó, porque eles tiveram coragem diante da perseguição. Em Atos 5:41 eles falam, eles se retiraram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. A palavra vai contar que Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, não é? Porque ele não queria morrer igual a Jesus. Sabe o tanto que devia ser ruim morrer crucificado? Agora você imagina de cabeça para baixo. E você falar, cara, eu prefiro sofrer ali de cabeça para baixo para não parecer com Jesus. Para que ninguém possa um dia me comparar e falar, o sacrifício de Pedro foi igual ao meu sacrifício de Jesus. Eles escolhiam como ia morrer. Falaram, cara, eu prefiro morrer. Eu tenho coragem de morrer por Jesus. E a gente às vezes não tem coragem de dar uma palavra. E às vezes a gente não tem coragem, quando Deus fala com a gente, fala assim, fulano, fala com tal que está precisando. Fala um versículo. Ei, dá uma palavra. Ei, alguém que do nosso serviço aqui, alguém pode falar uma oração aqui para nós? E você chegar e fazer assim, opa, eu não. Já não aconteceu? Fala a verdade. Que, hoje vai ter uma palavra, alguém pode trazer a palavra aqui pra gente? Opa, Deus não está falando comigo. E a gente se acovarda em situações tão ridículas, perto do que os caras fizeram, para que a gente hoje pudesse ter uma igreja aqui. Para que hoje a gente pudesse ter uma Bíblia, onde Paulo foi perseguido, onde Pedro foi perseguido, onde João foi perseguido, onde todos os apóstolos foram perseguidos e preferiram morrer, ter a coragem de escrever, para que a gente pudesse ter a Bíblia hoje. Quantas vezes a gente tem uma dificuldade, a gente vai lá na Bíblia e vai ler. Quantas vezes a gente procura algo e vai na Bíblia ler? Porque esses caras tiveram coragem de tanto tempo guardar as escrituras para nós. E a gente às vezes tem a Bíblia na mão e a gente não tem coragem de ler. A gente tem coragem de ler. Tem um filósofo que ele fala assim, tem um corte dele no Instagram que ele fala assim, mas a gente, vocês são burros demais, vocês são burros. O cara vai lá, cria a forma, faz tudo, e você só tem que aplicar e você não consegue, como você é burro. A mesma coisa é a gente. A palavra está lá, Deus se revelou através da palavra. Tudo que você precisa é a palavra de Deus. Tudo que você precisa para viver está lá na Bíblia. E a gente é burro, porque a gente não consegue pesquisar na Bíblia. A gente não consegue ir lá no Google e colocar assim, me dá um versículo sobre quem está quebrado. Vai aparecer um monte lá no provérbio, você vai aprender a administrar seu dinheiro. Me dá aqui um versículo que está brigando no casamento. Vai aparecer um monte de versículo lá. Não é? E a gente é burro, porque a gente não tem capacidade de digitar no Google. Porque pensa, antes os caras tinham que procurar versículo por versículo, né? Ler um por um. Hoje a gente só tem que digitar no Google, cara. Qualquer dúvida que tu tiver, Deus, meu Deus, eu estou aqui no meu serviço, eu estou numa situação difícil. ChatGPT, me dê um versículo aqui que vai me ajudar sobre esse assunto. Você faz um monte de pesquisa idiota no ChatGPT, e quando você precisa falar com Deus, você não fala. Você não procura. Porque a gente acha que a Bíblia foi para outras pessoas. Porque a gente está no mercado gospel, que a gente vive só de Instagram, de música do hype, do momento, e é bonito chamar-se crente, em vez de viver um relacionamento todos os dias com Deus, de viver algo com Deus. E eu queria deixar aqui, já é 8h47, eu queria deixar alguns pontos sobre o que esses caras viram, sabe? Porque a gente precisa olhar para esses versículos, e se você quiser anotar, se não quiser, o problema é teu, mas que você possa pensar pelo menos. O primeiro versículo que eu quero falar contigo é Atos 22:11. Paulo vai falar, Lucas, né, que escreve, fala assim:
Como eu não podia ver, por causa do esplendor daquela luz, sendo conduzido pela mão do que estava comigo, cheguei a Damasco. Ele está dizendo aqui sobre Saulo, quando vê a glória de Deus. Ele fala, cara, como é que eu não vou acreditar nesse cara? Que a glória dele chegou a mim. Eu recebi a glória de Deus. Eu fui arrebatado pela glória de Deus. Eu fui quebrantado pela glória de Deus. E quantas vezes a gente vem para o culto e a gente é quebrado pela glória de Deus, chora. E agora minha vida vai ser outra. Oh Deus, eu entrego minha vida. E levanta a mão. E faz um propósito. Na outra semana, não lembra nem o que estava falando. Se perguntasse música que estava tocando, não lembra. Perguntar o que o pastor falou no culto, você não vai lembrar. Porque às vezes a gente está acostumado com a glória de Deus. E aquilo ficou corriqueiro na nossa vida. Paulo, depois que ele recebeu a glória de Deus, ele se transformou no apóstolo dos gentios. O cara escreveu quantas cartas na Bíblia? Quase 40% da Bíblia é de Paulo. Porque ele recebeu a glória de Deus. E não só um tremor no corpo. E não só um chuva. Mas ele recebeu a glória de Deus de verdade. E que transformou a vida dele. O outro ponto é o amor de Cristo. Atos 9, 17. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre as mãos dele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber que o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse as vistas e ficasse cheio do Espírito Santo. Quando ele encontra com Ananias, ele fala: olha, Paulo, você veio até mim, Deus me mandou você até mim, para você retomar suas vistas, mas para que você seja cheio do Espírito Santo. O amor de Cristo nos constrange, sabe? E é uma coisa que eu sempre falo com a Edna, que quanto mais a gente faz por alguém, existe uma reciprocidade com essa pessoa, não é? Se alguém faz muita coisa por você, a hora que você tem alguma coisa, um presente, você vai lembrar dessa pessoa. Acontece muito de você fazer muito para uma pessoa e a pessoa ficar constrangida de tantas coisas que ela já fez por você. Uma pessoa que me deixa constrangido toda vez é o pastor Edevaldo, não é? Porque o pastor Edevaldo, coitado, o bichinho sol. É velório, aí ele tá lá. É no aniversário do não sei quem ele vai falar. A véia da avó da Edna é cega. E aí a véia, ela é crente, ela sempre foi crente. E aí liga pro pastor Edevaldo: pastor, a Edna, pastor, tem como o senhor vir aqui na minha avó, falar com ela? Aí eu tenho, aí o bocó vai lá. Não é? Aí ele vai lá e senta com ela e conversa. E pai, eu falo, meu Deus, qualquer coisa, a hora que o pastor, não é uma coisa que você fala, uma coisa que o pastor Edevaldo pedir, na hora a gente tem que correr para fazer. Porque o amor que ele tem na minha família, ele constrange. Não sei como vocês, talvez eu seja mais mas eu sei, o pastor Edevaldo é besta. Então, não é. Se a pessoa ligar agora, fala assim: eu estou com o carro quebrado aqui na TO, ele larga vocês tudo aqui, vai lá. Não é mentira? Ele é besta. Eu não sou besta igual ele, eu estou fazendo negócio que quando ele vai, eu vou. Pastor Edevaldo me constrange. O amor que ele tem com a minha casa me constrange. Então, todas as vezes que o pastor fala: tem como você vir fazer uma palavra? Tem como você... É na hora. Porque eu tenho uma dívida com ele. E é assim, o amor de Cristo é assim também. Nos constrange, sabe? Às vezes, você ainda não foi constrangido em ajudar alguém. Talvez você foi tão abençoado que você ainda não conseguiu olhar e abençoar outra pessoa. Porque o amor ainda não te constrangeu. Mas a hora que o amor de Cristo te constranger, quando você olhar para a cruz e ver Jesus, que Ele deu a vida por você, e você entender que o amor dele é para ser partilhado, você vai ver o tanto que o amor de Cristo constrange. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele viu o amor de Deus tanto que ele falou: cara, eu não posso ficar isso para mim, sabe?
É algo tão grande que as pessoas precisam ouvir. E a partir de ser perseguidor, ele se torna perseguido por causa de Cristo. Porque ele viu um propósito em Cristo. Às vezes também, a gente não vê um propósito em Cristo. A gente não vê que o serviço que eu tenho é por causa de Cristo. Às vezes a gente não vê um propósito que Deus nos colocou numa família A, é para manifestar a glória de Deus. A gente não vê que o curso que eu estou fazendo é um lugar que eu posso manifestar em Cristo. Às vezes a gente não encontrou um propósito na nossa vida. Por isso que a gente ainda não entregou tudo para Deus. Por isso que a gente não é igual Pedro. Porque Pedro, quando viu, olhou para as outras coisas e falou: cara, nada disso aqui tem valor. Nada. Só Jesus. Mateus olha e fala: cara, isso aqui não tem valor. Nada disso aqui tem valor. Só Jesus. E você pensa que eram os apóstolos, e tem a multidão, e tinha uma galera que andava com Jesus, que não tinha largado tudo só para andar com Jesus. Porque na hora que ele chega lá para multiplicar os pães, e aí? E a galera aí? Está com fome? Porque esses caras deviam andar o tempo todo com Jesus. E aí Jesus: não, vamos dar comida para a galera aí. O pessoal precisa ver a glória de Deus. Eles têm que ver o propósito de Deus aqui. Eles precisam ver que o que eu faço não é para vocês, mas é partilhar. Porque o pouquinho que tinha se transformou em um montão, porque foi partilhado. O peixe de Pedro, que não tinha, multiplicou em vários peixes. Porque o amor de Cristo é isso. É para ser partilhado para as pessoas. E não eu, não sou eu. Por isso que às vezes a gente não vê um propósito em viver com Cristo. Porque a gente ainda não entendeu que o amor de Cristo é para constranger e ser partilhado para todos que a gente conhece. E o último ponto é o valor da eternidade. Porque além de ser um Deus que nos cuida hoje, cuida amanhã, cuida sempre, Ele nos prometeu que vai vir nos buscar. Ele nos prometeu que está nos esperando. Já esperou alguém? Já ficou esperando alguém? E ainda mais alguém que você tem anseio, alguém que você quer estar junto. É isso que Jesus chama. Ele fala assim: ó, eu vou esperar vocês aqui, ó, a última ceia, a última vez que eu vou tomar o vinho aqui. É a última vez que eu vou tomar vinho. Porque esse próximo vinho nós vamos tomar lá em casa. É lá no céu que a gente vai tomar. E é isso que Ele faz uma promessa para nós, que Ele está nos esperando. Às vezes parece que a gente vive nesse mundo gospel, que o céu virou qualquer coisa, sabe? A gente não tem um anseio de chegar no céu. A gente não tem um anseio de viver algo com Deus. A gente tem um céu legal que a gente está esperando, mas insignificante para nós. Não, Deus veio, mandou o seu Filho, morreu na cruz para que nós fôssemos chamados de filhos. Não para que a gente fosse só morar no céu. Foi chamados de filhos, para que a gente possa partilhar, sermos co-herdeiros de Cristo na glória. Porque às vezes a gente perde o medo de ir para o inferno. Às vezes a gente perde o medo de morrer e ir para o inferno. Porque é muita historinha da carochinha. A pessoa fala: vai ficar lá o diabinho. Mas sabe qual é? Que o inferno não é um Satanás lá te espetando, igual no desenho do Evangelho. O inferno é a ausência de Deus. Já pensou isso? Que o inferno é só você não ter Deus? Você já foi num lugar que você fala: nossa, esse lugar aqui é um inferno. É a ausência de Deus. Já foi numa casa que você fala: meu Deus do céu, que inferno. É a ausência de Deus. A gente vê o inferno várias vezes no nosso dia, porque é um lugar que é a ausência de Deus. E a gente precisa cada dia mais, como os apóstolos, ter esse anseio de ver Jesus, de andar com Jesus, de ver Jesus todos os dias, para que quando a gente sair daqui, as pessoas possam nos ver, possam nos reconhecer como cordeiros, como Jesus nos olha.
Porque Deus não olha para mim e para você com essa carcaça feia, não. Deus olha para nós através do sangue de Jesus. E Ele olha para nós como redimidos. Ele olha para nós como um filho amado. Ele olha para nós como aquele que Ele está esperando. Mas esse sangue também traz uma responsabilidade de sermos parecidos com Jesus, de fazer o ministério como Jesus fez, de fazer a diferença no mundo onde a gente passa. Às vezes a gente vê muitas coisas, muitas pessoas grandes, Billy Graham, Lutero, Pedro, São Francisco, enfim, a gente vê tantos caras, né? Mas talvez o mundo que precisa de ouvir a palavra de Deus é o mundo da sua casa. Às vezes é um cara que trabalha contigo, que diz que é da igreja, só precisa de oração, sabe? Precisa ser manifestada a glória de Deus ali, para que você possa entender o chamado que você tem. Amém? Era isso que eu queria deixar para você. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Lá na igreja, a gente é muito ruim no louvor, muito. Mas, nossa, ruim. Né? Ruim. Aí o que nós fizemos? Eu falei assim, nós é ruim, mas nós podemos melhorar um pouquinho. Se a gente melhorar um pouquinho, já melhora muito. Porque quando a gente está muito ruim, qualquer coisa melhora. Aí o que a gente deu a sugestão foi que cada um escolhesse uma música. E essa música ia ser a que a gente ia tocar o mês inteiro. Então são 6 pessoas, 2 cultos, então dava para todo mundo tocar. E essa música falou muito sobre isso que a gente está falando. Ela, uma vez, não sei se vocês conhecem? Uma vez, lá eles vão colocar ali, cada um conhece, não sabe qual é. Mas eu queria que você ouvisse. Pode ser? Pudesse fechar o seu olho e ouvisse a palavra de Deus.
Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Senhor nosso Deus, obrigado pelo momento que nós temos para adorar o Senhor nessa casa. Obrigado pela essa igreja, obrigado pelos irmãos, que o Senhor possa verdadeiramente se revelar para nós, assim como o Senhor fez para Pedro, assim como o Senhor fez para Mateus, assim como o Senhor fez para Paulo, para Zaqueu, para tantos outros homens. Que o Senhor possa nos se revelar, para que as escamas que tem nos nossos olhos caiam e a gente possa ver a glória do Senhor, para que aquilo que a gente sente aqui, o aperto no coração, o louvor, seja verdadeiramente todos os momentos da nossa vida, para que as pessoas vejam em nós o Cristo que vive, para que elas possam entender que nós temos um propósito e uma vida eterna com o Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Cadê a mãe? Mãe? Quem é? Pastor? É que o senhor tem que falar agora. Fala. Ele está muito alegre. Amém. Amém. Precisava dar 2 recados do Eli aí. Eli, Oi? você para com esse negócio de falar que você não é pastor. Que Não é que eu não sou. nós, como igreja, nos sentimos honrados de ter te levantado como pastor. Viu? Essa é a primeira coisa. Você fala, para de mentir a meu respeito. Não. Ei, não é. O senhor sabe que não é. A única coisa que eu tenho que entender é parar de cantar no funeral. Eu sei desse carinho de vocês por mim, sou muito grato por isso, viu? Eu sei. Eu falo, a única coisa que eu tenho que parar de cantar no funeral. Sim, para mim parar de cantar, né? Mas amém, que palavra maravilhosa. Deus te abençoe. Você, Edna, Arthur, Samuel, baixo. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra. E o pastor Orlando falou um pouco sobre isso, né? Porque domingo ele pregou na igreja aqui os 3 chamados de Jesus. E o primeiro chamado ele disse que era para todos, né? Todos que estão cansados, e para mim, né? O segundo era se alguém quer vir após mim, era para todos, já houve uma seleção. E o terceiro chamado de Jesus, aquele ide, de anunciar o Evangelho do Senhor, exatamente o que foi falado aqui hoje para nós, né? Essa semana, ontem, mais propriamente dito, eu recebi uma mensagem que eu nem acho que foi para mim, foi muito mais para a pastora, para a Laís, e elas dedicaram uma parte do domingo à noite e toda a segunda-feira para uma família, e eu recebi uma mensagem de agradecimento que dizia, eu não vou lembrar direito, né? Embora tenha sido mal, mas essa pessoa chorando, dizendo obrigado por vocês permitirem que eu visse Jesus nesses dias. Porque as pessoas veem Jesus em nós, não é somente aquilo que nós falamos, né? O Eli tem muito disso. O Eli, na época da nave, tinha a questão do café da manhã, e é exatamente isso, né? As pessoas enxergam Jesus em nós quando nós abrimos, às vezes, mão de parte do nosso tempo para dedicar a pessoa, seja alguns minutos orando, seja algumas horas ajudando a limpar a casa,
que seja você cedendo às vezes o seu veículo para fazer uma mudança, enfim. As pessoas enxergam Jesus em nós assim também, né? Então, e isso fala muito mais do Evangelho, porque isso mostra a transformação que nós vivemos, a transformação que a palavra faz em nós, né? Deus abençoe sua casa, sua família, e que bom que nós estamos aqui hoje, né? Que nós estivemos aqui presentes hoje. Quero agradecer a presença da Miriam, que esteve aqui, a família do Robson mais uma vez. Deus abençoe. Mariana, Pedro e a irmã Graci Lene, né? Que eu já tinha reclamado esta semana para alguém, porque vocês estão fazendo falta aqui no nosso meio. Enfim, né? Quero agradecer a todos que apareceram hoje. Léo, que está aqui também, que saiu correndo do trabalho lá, veio para cá, né, Léo? Deus abençoe a todos nós. E a irmã aqui, né, a enfermeira, eu chamo ela de enfermeira, a primeira irmã, a Rebeca, né, nunca vou esquecer disso, ficou marcado, né, obrigado também pela sua presença. E quero te convidar para que você esteja aqui quarta-feira que vem novamente, né, ouvindo a palavra de Deus, para a gente poder estar junto em comunhão. Nós vamos encerrar o nosso culto. Nós temos 2 temas que precisa ser falado aqui, né, Léo? 2 temas. O primeiro, eu acho que o Léo poderia até trazer aqui para nós. É uma preocupação minha. Nós estamos falando de uma trilha, eu posso até falar aqui agora, né? Para a gente já liberar a parte das pessoas. Nós estamos falando em fazer uma atividade no domingo. Nós vamos fazer uma atividade no domingo. E me parece, se eu estiver errado, o Léo me corrige aqui, que não ficou muito certo como é que nós vamos fazer o almoço, né? Eu vi lá que tem umas doações, mas a Laís deu uma sugestão e eu acho que é uma sugestão válida, de nós cada um fazendo o seu kit, o kit churrasco, quem tem, né? A gente faz o nosso kit, leva, porque eu acho que aí não fica muito quem vai fazer isso, fazer aquilo, e às vezes vai muito de um e pouco de outro. Pode ser assim, pastores? Léo? Só tem que ter alguém passar lá. Não sei se a gente vai chegar aqui. Nós não sabemos a hora que nós vamos chegar. Aqui, se o irmão vier. Não, você vai dar trilha. Olha o churrasqueiro lá oficial. Não, mas se faltar alguém lá, o Márcio vai, se o Márcio não for, eu vou. Não tem problema. Tá bom? Mas eu acho que o kit churrasco, quem puder levar o kit churrasco, acho que fica bom. É, porque aí não. Cada um dentro da sua mochila. Isso. Tem uma chácara lá, e aí eu devo uma cara de 30 dias que ela casou, levantar com um banheiro lá. Tá bom. Aí foi a partir do 21. Já se passaram 10 dias. 11 dias. Você está protelando, né? E aí ainda vou fazer um show lá na segunda-feira. Os irmãos vão estar lá. Tá bom, vai fazer falta não é pelo azar, não. É pela sua presença mesmo que vai fazer falta, mas perdemos o a gente compreende. Né? Oi? Eu posso ficar. A gente se reveza lá. É coisa Mas- o Márcio também, né, Márcio? Mas como que vai ser a logística? A gente chegou para fazer ou vai ter alguém na base? Não, se tiver alguém na base para acender a Mas churrasqueira, tem que ter alguém na base por causa de crianças, né? também. Vai ter gente, já tem pessoas lá para a base já, O né? que na base puder fazer pelos filhos, Mas eu acho que a gente vai chegar dentro de 2 horas, né? Vai ser É rápido, quando chegar às 9h30, também. A gente Mas faz 10 cacete. 2 horas a gente chega. É, nós fazemos. Mas aí tem que ter gente na base. tem Né? que ter alguém na base. Gente, Pode é ser. muito Fechamos esse tempo então? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas a gente pode ir adequando, né? Agora no decorrer da semana. Sim, sim. Mas a Não, princípio só fica. temos, hoje é 4, né? Você vai? Já tá. Sim, a gente já tem quinta e sexta para dar uma ajustada, se você assim desejar, tá bom? Então, tá bom, não tem problema. A senhora vai estar com a gente, não? Vai estar também. Não tem problema também. Mas é isso, então a gente fica quem pode, é só para quem pode, não é para todo mundo. Quem pode leva o seu kit, né? Quem pode levar um pouquinho a mais para abençoar aquele que não pôde, fica acertado assim, amém? Amém. Nós vamos orar, depois os músicos e o Ministério da Palavra tem mais um tema para discutir aqui. Tá bom? Vamos ficar de pé? Eu acho estranho, porque quando eu estou ali parece que o som está alto, eu não ouço nada.
Vocês estão me ouvindo direito? Sim. Pai, nós te agradecemos por essa noite e te agradecemos por essa porção que nos foi derramada da tua palavra, do teu ensino sobre as nossas vidas, Senhor. E nós confessamos, Pai, nós sabemos que nós estamos indo embora hoje daqui alimentados, cheios da tua palavra e podemos dizer, Senhor, no mundo espiritual, que nós aprendemos mais um pouco nesta noite, Pai. E que o teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, de nos transformar de glória em glória, Pai. Que nós possamos dedicar parte do nosso tempo anunciando o teu Evangelho, quer seja com a palavra, quer seja com a atitude. Por isso, toca, Senhor, na vida do homem, da mulher, e faça de nós, Senhor, uma igreja segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Vocês querem, né, Deus? A história que vamos lá, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja pelos séculos dos séculos, e todos nós dizemos Amém. amém. Uma semana de bênção para você. Deus abençoe. Peraí. Mulher, por favor.